Deuteronômio 20 e 21. Nesses dois capítulos, Moisés vai falar a respeito de diversos preceitos que já, na época de Jesus, já tinham até perdido o valor do jeito tal qual eles foram ditos por Moisés. A primeira coisa que Moisés fala a respeito do direito de guerra. Como que as pessoas vão se portar para ir para a guerra? Por exemplo, ele fala, se aquela pessoa tiver com medo, não é para ir para a guerra. Se a pessoa tiver acabado de construir uma casa, não é para ir para a guerra. Primeiro desfrutar da casa. Se tiver comprado um terreno e tiver plantações e ainda não tiver colhido nada, deve voltar para casa. Primeiro deve desfrutar dos bens que tem. Se tiver casado de pouco, etc. Então, algumas regras de guerra e que já no tempo de Jesus já eram ultrapassadas. Mas com relação à guerra, eu gostaria de lembrar Efésios 6, versículo 12, que fala de uma guerra muito mais importante, de uma guerra muito mais penosa, de uma guerra muito mais dura. Efésios fala, São Paulo, lá na carta aos Efésios, ele fala que nossa luta, nossa batalha não é contra homens de carne, mas contra os espíritos malignos, contra as entidades espirituais do mal, que ficam pelo mundo tentando perder as almas. Ora, se lá na época de Moisés já tinha falado, olha, não preocupe, vocês podem voltar para casa, todos vocês, porque a vitória é Deus quem dá, é Deus que vai dar. Essa batalha espiritual também, a vitória vem de Deus. É claro que devemos estar em oração, devemos estar em comunhão com Deus, com o Pai, para que a nossa vitória seja certa. E pegar a nossa grande aliada, que é a Virgem Santíssima, para que a gente possa vencer esta batalha. E outras coisas, por exemplo, outro preceito, no capítulo 21, fala a respeito dos homicidas desconhecidos. Se encontrar alguém morto pelo caminho, o que faz? Ele está entre duas cidades, qual a cidade que estiver mais próxima, vai lá e chama os levitas para que façam um culto de purificação da cidade, porque acreditava-se que a culpa recairia sobre a cidade da qual saiu o assassino. Então, algumas regras assim. Depois a situação das pessoas que eram cativos, que eram prisioneiros de guerra, e como ia fazer para essas pessoas serem libertadas, como que se daria isso. Outra coisa a respeito do direito de primogenitura, que a pessoa que tinha filhos de mulheres diferentes não podia ignorar o primogênito só porque era talvez da mulher que ele não queria mais, não desejava mais, fosse a mulher mais desprezada por ele, mas o direito de primogenitura era sagrado. Outro preceito era dos filhos incorrigíveis. Se o pai e a mãe tivessem um filho incorrigível que não obedecesse nada, ele deveria ser apresentado aos sacerdotes e lá deveria e até poderia ser apedrejado. Então, situações meio estranhas, não só para o nosso mundo, mas que na época era seguida ao pé da letra, e que já na época de Jesus isso não acontecia. E por fim, a respeito dos cadáveres que eram supliciados, ou seja, as pessoas que eram enforcadas ficavam penduradas na forca. Não era possível que eles ficassem pendurados de um dia para o outro, porque isso traria maldição para a terra. Lembrando disso, São Paulo lá ao Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, ele fala que Jesus se tornou maldição para salvar os nossos pecados. É claro que Jesus não ficou suspenso na cruz de um dia para o outro, porque foram lá e tiraram justamente por isso. Mas segundo São Paulo, Jesus abraçou essa maldição para que a gente fosse libertado de todo pecado, de todo mal. E para finalizar, no livro da sabedoria, no capítulo 13, no versículo 7, tem uma frase que é estupenda. Bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça. Nesse mês de setembro comemoramos, na segunda-feira, no dia 14, a exaltação da Santa Cruz. Bendita é aquela cruz, aquele pedaço de madeira que nos garantiu a salvação.